Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá pessoal, eu sou Luciene Landim, repórter de política de O Tempo, e a gente recebe hoje na redação de Brasília o integrante da bancada mineira, deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Muito bem-vindo. Obrigado, Luciene. Prazer estar aqui e conversar com vocês. Bom, deputado, o que motivou essa nossa conversa foi orçamento, né? A gente está no debate no Congresso Nacional sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o que define o orçamento da União de 2025, e a gente sempre fala sobre esses termos técnicos, complexos e que às vezes é difícil da gente entender. E o senhor atua diretamente na LOA, no Orçamento da União, como relator de receitas. O senhor que faz todo o levantamento das receitas que a União deve ter no próximo ano para bancar despesas, pagar programas. Queria que o senhor tentasse explicar para quem nos assiste, quem nos acompanha, como tudo isso funciona de uma forma mais prática. Bom, Luciene, de fato é o trabalho, dentre tantos outros, mas um dos trabalhos mais importantes do Congresso Nacional. Afinal de contas, nós estamos falando de decidir como se vai usar o dinheiro que é do povo brasileiro. Não existe dinheiro do governo. O dinheiro é do povo brasileiro, é de quem paga os impostos. E, portanto, a maior responsabilidade do Congresso, na minha avaliação, é justamente elaborar o orçamento, ou melhor, o governo elabora, mas manda para o Congresso, e quem dá a última palavra é o Congresso Nacional. A receita é o primeiro passo, ou seja, o que tem de arrecadação. Não tem como você calcular como você vai gastar se você não tiver exatamente uma posição clara sobre o que vai ser arrecadado no ano de 2025. E nós teremos uma receita expressiva. O Brasil é uma imensidão de país, é um dos países que mais cobra imposto no mundo, então não é falta de dinheiro. O que nós precisamos no Brasil é de melhor gestão pública, melhor gestão para utilizar bem o dinheiro público. Então a responsabilidade nossa na hora do orçamento é muito grande. E nós estamos procurando fazer isso com a responsabilidade de quem compreende que o orçamento não pode ser tratado como uma peça da oposição ou da base do governo, uma peça de direita ou de esquerda. O orçamento é do Brasil, é do povo brasileiro e requer a responsabilidade de tratá-lo com muita clareza, com muita técnica. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 2 trilhões 930 bilhões de reais. É muito dinheiro. Isso é o que vai ser arrecadado. Isso é o que se prevê e que muito provavelmente, com uma mínima variação, deverá o que vai ser arrecadado. O governo mandou uma peça com alguns equívocos e eu me debrucei sobre isso, estudando cada número, e encontramos alguns erros, eu diria até um pouco grosseiros, e que precisaram ser corrigidos. Por exemplo, o governo mandou a arrecadação do INSS, a arrecadação previdenciária, que vai pagar as aposentadorias, que vai cobrir a despesa do INSS, das pensões, das licenças, das aposentadorias de milhões e milhões de brasileiros, né, do BPC, o benefício de pensão continuada, uma série de despesas vai depender dessa receita. O governo mandou 770 bilhões de reais e, portanto, mandou a maior, superestimou a arrecadação. E por que ele cometeu esse erro? É que o governo estava considerando que a partir de 1º de janeiro agora de 2025 iria acabar a desoneração da folha, que é a empresa pagar o INSS sobre o valor da folha de pagamento. E ela pararia, ela iria ser extinta agora no final do ano. Nós prorrogamos isso e o governo ignorou essa prorrogação e considerou que ia arrecadar esse dinheiro. Então, obviamente, eu fui lá e alertei, nós vamos ter que diminuir 20 bilhões aqui. O governo mandou um projeto de lei para a Câmara para aumentar o imposto de renda de pessoa jurídica e aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido. Esse projeto está parado e nós não votamos esse projeto e nem temos a intenção de votar, porque aumenta imposto. Eu tive que cortar nisso aí. Por outro lado, o governo calculou as arrecadações com o dólar em R$ 5,20, lá em agosto. Hoje o dólar está acima de R$ 6. Eu tive que corrigir isso, portanto, neste aspecto,
representou um aumento de receita, porque o dólar subindo, o imposto de importação aumenta e alguns outros impostos. Então, resumindo, o que nós fizemos foi uma análise bem técnica, bem republicana, olhando o interesse do país para termos um orçamento realista. E o outro aspecto, que embora eu seja um deputado de oposição, de direita, a minha atitude com relação ao orçamento é de responsabilidade com o país. Portanto, eu já inclusive entreguei o meu relatório com as devidas correções que precisavam ser feitas. Por sinal, os técnicos do Ministério da Fazenda concordaram e até elogiaram, disseram, olha, o deputado tem razão, houve esses equívocos, os valores mudaram também porque o orçamento foi preparado em agosto e a economia é muito dinâmica. E é um procedimento comum, né? O orçamento ele é enviado meses antes. É verdade, do Congresso Nacional. A Constituição prevê que o governo tem que enviar o orçamento até o final de agosto e o Congresso vai analisá-lo até o final do ano. Esse lapso de tempo, esse período, acaba gerando mudanças e é natural e necessário que faça-se as correções. Então, a minha parte está feita. Agora, o que a gente vê, Luciene, é um governo fraco em termos de articulação política, é um governo que, se por um lado é autoritário e que não desce do palanque, fica fazendo demagogia o tempo todo, gastando mal o dinheiro público, ele não tem um planejamento, ele não indica aonde que ele quer chegar. Com isso, a gente está vendo um Congresso paralisado, com dificuldade de concluir determinadas ações, porque naturalmente é importante que o governo não basta ter maioria negociada na base da troca de favores, ele tem que ter uma maioria que acredite no governo. E hoje a gente vê que cada dia que passa, menos gente acredita no governo que está aí. Por isso eu estou muito preocupado com o risco de nós terminarmos o ano sem votar o orçamento. E o que a gente vê é um ambiente de desarmonia entre os poderes. O governo utilizando um ministro que ele colocou no STF, Flávio Dino, parece que alguém precisa acordar o Flávio Dino e dizer, Flávio, você agora é ministro da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e não ministro do governo Lula. O ministro Flávio Dino, ele acha que está pensando que ele é controlador de despesas. Ele está lá dentro, não é para julgar de maneira imparcial. Ele quer interferir em todo o comportamento do Congresso Nacional. A própria base do governo já não o suporta. O senhor está falando sobre as emendas parlamentares, eu estou falando sobre né? isso pelo seguinte, eu sou totalmente a favor de absoluta transparência para aplicar as emendas. Então as emendas são para atender demandas que a sociedade apresenta aos deputados. Isso sempre existiu. E eu sou totalmente a favor da transparência. Isso já está claro. Nós já votamos uma lei estabelecendo todo um ritual. Além disso, existe o Tribunal de Contas para fiscalizar, o próprio Ministério Público, toda a cidade, toda a comarca tem lá o promotor que tem total autoridade para fiscalizar como é que está aplicando o dinheiro público e assim por diante. Não cabe ao STF ficar querendo dizer como vai fazer ou deixar de fazer. Ele tem que julgar, se alguém fizer errado, condena, caça o mandato, manda prender. Se fizer errado, usar mal o dinheiro público, tem que ser duro. Agora, ficar o ministro do Supremo impedindo que as emendas sejam pagas, fica muito claro que ele está fazendo um jogo combinado com o governo. O governo gasta mal, está com dificuldade orçamentária e quer resolver essa dificuldade orçamentária não pagando as emendas parlamentares, não dando a autonomia que o Congresso já conquistou. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, até fala sobre uma PEC que o senhor tem que trata sobre relação entre o Judiciário e o Congresso Nacional, mas só para a gente voltar no assunto de orçamento, que o senhor estava falando ali que precisou fazer uns ajustes nas contas, Sim. Porque precisou tirar medidas que o governo contava com a aprovação e ou não foram aprovadas ou foram remodeladas e com isso teve uma queda ali na previsão de arrecadação, mas o senhor fez uma revisão no relatório que traz indicadores macroeconômicos e com isso conseguiu aumentar a arrecadação em 22 bilhões e meio de reais, né? Uma previsão de arrecadação, é claro, acima da peça que o governo tinha enviado. Só para a gente finalizar esse assunto de orçamento, o senhor conseguiu tirar esses 22 bilhões e meio de reais, então, do relatório que fala sobre dólar, inflação, Sim. Massa salarial? Exatamente. Veja bem, eu fiz uma análise bem técnica.
assim como eu identifiquei itens que o governo superestimou a receita e cortei o que estava superestimado, eu verifiquei, atualizando os cálculos pela variação que teve o dólar. Esse é um aumento de arrecadação que eu diria indesejável. É uma notícia que parece boa, mas não é boa. Por quê? Porque é um aumento de arrecadação em função de inflação. Deputado, o relator geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, ele comentou na aprovação do relatório preliminar da LOA que o Congresso Nacional, basicamente, na verdade, quem integra a CMO está 90% favorável à proposta orçamentária, inclusive para uma aprovação antes do recesso parlamentar que começa oficialmente no dia 22 de dezembro. O senhor já declarou aqui para a gente que está com receio de que a proposta não passe nesse ano, o que seria talvez algo inédito. O senhor tem realmente esse receio? O senhor está com a opinião divergente do relator geral? Não, veja bem, o que eu disse, eu vou reiterar, tornar mais claro, é que esse governo que não inspira confiança para o conjunto da sociedade, para quem tem que fazer investimento, hoje ele não demonstra o mínimo de confiança nem para a sua base no Congresso. Não é só para nós que somos oposição, não. Por que ele não inspira confiança? Porque, veja bem, nós vamos aprovar o orçamento do ano que vem. No orçamento do ano que vem, nós tratamos das receitas, das despesas, dentre elas estão também as emendas parlamentares, que atendem a população, não atende o deputado, atende as demandas que o deputado traz do Brasil inteiro para o Congresso, o deputado e os senadores. Ora, se nós estamos fechando o ano de 2024, tem emenda impositiva. Quando eu digo impositiva, é porque tem um artigo na Constituição que diz que aquelas emendas, atendendo a todos os princípios da transparência, da legalidade, o governo é obrigado a pagar. Porque senão ele faz perseguição política. Por que a gente transformou em emenda impositiva? Para acabar com o balcão de negócio, para acabar com aquela coisa do governo dizer: você vota comigo? Você é do PT? Você é meu aliado? Eu pago a emenda sua. Você é do PL? É meu adversário? Eu não pago a emenda. Ora, é isso que se fazia no Brasil. Nós mudamos essa regra do jogo para o bem da democracia. Durante o governo Bolsonaro, o deputado do PT indicava a sua emenda e recebia o pagamento da sua emenda lá na base. Então, isto é bom para a democracia. E o que está acontecendo agora? Nós temos um governo que está terminando o ano de 2024 e tem muitas emendas impositivas. Eu não estou falando emenda de relator, emenda de comissão, emenda até individual, que sequer foram empenhadas. Nós temos uma enormidade de emendas que não foram pagas. Ora, se o governo não cumpre o orçamento de 2024, ele não estimula, ele não dá uma sinalização para nós aprovarmos o orçamento de 2025. Ele está dizendo: olha, vocês aí, eu vou fazer o Congresso, me perdoe a expressão dura, mas vou fazer de palhaços, né? Vocês aprovam o orçamento, mas eu não dou bola para o orçamento. Então o governo tem que assumir a sua responsabilidade. Nesse momento, além do governo estar inoperante, não está sendo eficiente, une-se a ele o ministro Flávio Dino, que ao invés de simplesmente se ater a respeitar a Constituição e julgar aquilo que ele for provocado, ele começa a praticamente querer fazer portarias ou decretos ou regras. Ele quer fazer a lei. Não é competência do STF fazer a lei. Puxando por esse assunto, o senhor, inclusive, mobilizou uma proposta de emenda constitucional que autoriza o Congresso Nacional a anular decisões do STF, né? Em que pé que está essa PEC? Olha, eu costumo dizer que a PEC do equilíbrio entre os poderes, que é a PEC de minha iniciativa, com apoio de cerca de 200 parlamentares, ela começou sendo objeto de muita resistência, mas quem está sendo meu cabo eleitoral para fazer essa PEC andar é o próprio STF. O STF cada dia demonstra autoritarismo, demonstra arrogância, demonstra desrespeito à Constituição. Ele é a Suprema Corte da Justiça, ele é a última palavra da justiça brasileira. E assim deve ser, e assim eu o respeito, e assim eu desejo que continue sendo. Só que o STF começa a tentar anular o papel do Congresso Nacional, a entrar naquilo que é função do Congresso. Ele começa a querer ser supremo, ou seja, superior aos outros poderes. Quando você tem um poder que se coloca superior ao outro poder,
você elimina o equilíbrio entre os poderes, elimina a harmonia que deve haver, que é o princípio fundamental da Constituição. Eu, inclusive, comecei com essa proposta, não havia essa história de golpe militar, foi lá ainda no período do presidente Bolsonaro, foi ainda num período em que não havia esse ambiente tão litigioso, tão conflituoso que nós temos hoje com o STF. Eu comecei isso numa Páscoa, né, do ano de 2022, depois entrei com a proposta inicialmente no ano de 2023, quando completei a assinatura. Mas em 22, ainda durante o período Bolsonaro, a ministra que já se aposentou, Rosa Weber, ministra Rosa Weber comunicou ao país que ela, como presidente do STF, iria colocar em pauta e votar uma legislação ampliando o aborto no Brasil. Eu levei um susto com aquilo. Eu estava, inclusive, num período de Páscoa, de reflexão. Eu disse, mas espera aí, nós temos uma lei no Brasil. Nós temos uma lei dizendo que aborto é permitido quando ocorre o estupro, quando há risco de vida para a mãe, e aí já foi até o STF que acrescentou, no meu entendimento, deveria ter pedido o Congresso para acrescentar a anencefalia. Pois bem, já tem lei. A ministra Rosa Weber dizia que iria fazer isso porque o Congresso estava se omitindo, porque o Congresso não estava ouvindo a sociedade. E eu falei, peraí, ela está enganada. Tem vários projetos, de fato, aqui no Congresso, de quem quer liberar o aborto em geral, tem projeto de quem quer proibir também radicalmente. Eu, pessoalmente, entendo que do jeito que está na Constituição, está bom. E a maioria dos parlamentares entende que do jeito que está, está bom. Então, às vezes, não legislar é uma forma de se manifestar, é de dizer, não quero mudar, do jeito que está, está bom. E a ministra dizia, se o Congresso não mexe na lei, nós vamos mexer. Ora, eu disse, espera aí, a ministra Rosa Weber está cometendo aqui um atentado contra a Constituição. O STF não tem o poder de mudar a lei do aborto. E olhe que eles colocaram em pauta, colocaram em votação e praticamente decidiu. Não fosse o barulho que nós fizemos na época, o STF teria concluído a votação para liberar o aborto de um modo geral no Brasil, e eu sou radicalmente contra isso, porque eu respeito a vida desde a concepção, ressalvado esses direitos que a Constituição já prevê, essas garantias para a mulher. Então o senhor se manifesta contrário à PEC que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nas últimas semanas, que proíbe o aborto no Brasil, inclusive Sim, em casos permitidos por lei? Sou totalmente contrário a modificar a legislação atual. Eu acho que isso virou uma queda de braço insana. Tanto é um absurdo alguém querer liberar o aborto de um modo geral, como é um absurdo alguém querer proibir que, no caso do estupro, a mulher possa ter a autorização judicial de fazer, né, esse procedimento, porque, infelizmente, é algo concebido como fruto da violência e que poderá gerar mais sofrimento e mais violência, especialmente quando há um risco de vida para a mãe, morre o feto, e aí nós temos que salvar a vida. Portanto, eu não votei, eu sou membro da comissão, mas eu sou membro suplente. Eu normalmente me preocupo em ir lá votar algumas matérias. Essa matéria, de fato, eu não comungo com esse pensamento. Mas voltando aí ao raciocínio da minha proposta de emenda à Constituição, o que nós temos hoje é um Supremo que está se tornando arrogante, é um Supremo que, através dos seus ministros, que são seres humanos, que falham, ficam fazendo deboche até dentro das reuniões formais, ficam ironizando, está se transformando numa corte de inquisição, onde os juízes não querem julgar, querem apenas condenar em função das suas convicções ideológicas. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, que está em pauta no Congresso Nacional também, pacote de corte de gastos apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para economizar aí 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. O governo tem articulado essa aprovação, mas tem enfrentado um pouco de resistência até na aprovação da urgência de um dos projetos, são 3 projetos, 3 propostas. Na aprovação da urgência de um conseguiu apenas 3 votos a mais do que o mínimo necessário. O senhor acredita que esse pacote vai sair no Congresso Nacional ainda nesse ano, antes do recesso?
Eu defendo corte de gastos, mas o corte de gasto tem que ser feito com critério e tem que ser feito onde realmente há abuso de gastos. Você não pode cortar naquilo que é essencial. Aí você aumenta a injustiça no Brasil. O governo está tendo dificuldade e não é só com a oposição. O governo está tendo dificuldade até com a sua própria base, porque, pasmem os senhores, o governo, diante de tanta gastança absurda, foi o governo que mais gastou com viagens, com mordomia, o governo que inaugura cascata artificial, né, na residência oficial do presidente, né, para atender os gostos da Janja. O governo que fala em comprar uma nova aeronave, os aviões que eu vou toda semana de Belo Horizonte para Brasília e os demais colegas e que o povo brasileiro voa das companhias aéreas brasileiras são mais velhos, na sua maioria, do que o avião presidencial, que é um avião comprado não há tanto tempo, que tem totais condições de, com uma manutenção adequada, atender. Fala-se em gastar bilhões de reais com mordomia. E qual o corte que o governo quer fazer? Dentre eles, reduzir a expectativa de salário mínimo, cortar no salário mínimo, cortar no BPC, benefício de pensão continuada, o direito das famílias que têm pessoas deficientes e que são famílias muito pobres. Não é só porque é deficiente e é muito pobre, não tem como se manter. Então o governo apresenta ali uma total incoerência com o discurso de que se preocupa com os mais pobres e inclui no corte de gastos equívocos gravíssimos e depois quer votar em regime de urgência. Então nós temos que colocar uma lupa, analisar, corrigir os erros, eu diria ampliar o corte de gasto em cima de mordomias, deve fazer esses cortes inclusive no Congresso Nacional também, deve fazer esse corte no Judiciário também, para que a gente de fato ache o equilíbrio das contas. E fazer uma reforma administrativa. Então o governo não está conduzindo de maneira correta o Brasil, está nos levando para um caminho errado de aumento de imposto, de aumento de dívida pública. O Brasil hoje já deve mais de 80% do PIB. A nossa dívida, ela está em níveis astronômicos, ela passa de 8 trilhões de reais, é algo assustador, né? E para um país considerado ainda em desenvolvimento, isso compromete a credibilidade do Brasil. Então, eu sou a favor do corte de gastos, mas o governo não está conseguindo maioria, ou pelo menos não está uma maioria fácil, porque o corte de gastos veio de forma equivocada. Não é por acaso que o dólar disparou na hora que veio o projeto. Aí não foi o Congresso, não é a oposição, é a opinião do mundo inteiro. Quando eu falei agora há pouco, o mercado não é a opinião de um indivíduo, o mercado é o resultado de um conjunto de fatores que está olhando o comportamento do governo. Se o governo se comporta mal, o mercado, como um termômetro, indica febre, indica risco, indica doença. Então esse governo, para mim, é um governo doente, é um governo que não mostra a capacidade de melhorar o nosso país, e quem paga a conta é o cidadão. Então o corte de gasto é insuficiente e é mal dirigido. Eu espero que a gente consiga, com o relatório, corrigir isso, e aí eu voto a favor, desde que corrija. Eu sou a favor de cortar gastos. Eu só não sou a favor de cortar no salário mínimo, de cortar no BPC, e sim de cortar nas mordomias que o governo tem oferecido. Não posso deixar de perguntar. Eleição presidencial, o senhor disse que o PL precisa ter um nome e hoje, dezembro de 2024, a gente trabalha em um cenário em que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está disponível para ir às urnas em 2026 ainda. Ele vai estar, de acordo com a Justiça, em uma situação de inelegibilidade. O senhor tem ou defende algum outro nome que possa ser apresentado às urnas pelo PL? Olha, em primeiro lugar eu defendo Bolsonaro, porque eu acho que nós não podemos abandoná-lo em hipótese alguma, porque isso é o que os nossos adversários querem, mantê-lo inelegível, sem que ele tenha cometido nenhum crime. Então a gente gosta de dizer que o nosso plano A é Jair Messias Bolsonaro, o plano B é Bolsonaro e o plano C é Capitão Bolsonaro. Mas é claro que nós temos que ter uma responsabilidade com o país. Como eu disse, o PL não pode, em hipótese alguma, se omitir. Nós teremos candidato à presidência da República. E é claro que esse candidato deve convergir o PL e a centro-direita no Brasil. O próprio presidente Bolsonaro já diz isso. Então, além do presidente Bolsonaro,
eu enxergo nomes que merecem o nosso respeito, como o próprio governador Tarcísio, o Caiado, o Zema. Tem um nome do PL, falaram muito na Michelle Bolsonaro, mas eu entendo que como ela nunca exerceu diretamente, por cargo de primeira-dama, ela exerceu de forma brilhante, mas ela nunca exerceu um cargo eletivo. Então eu penso que ela própria, o próprio presidente, tem dito que não seria o caso. Mas eu tenho admirado cada vez mais o trabalho do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, para mim, hoje, é um dos parlamentares mais preparados que nós temos dentro do PL. Preparado no sentido mais amplo mesmo da palavra. Preparado como parlamentar, maduro como jovem, mas já um jovem maduro, um ser humano sofrido, porque ele tem, obviamente, também sofrido com o pai toda essa perseguição, e hoje com uma visão global, hoje inclusive como nosso secretário nacional para Relações Exteriores do PL. É um homem, portanto, que conhece da política brasileira e da política mundial. E, obviamente, nós temos que ter essas cartas na manga. O nosso candidato é Jair Messias Bolsonaro, mas nós temos bons nomes para que a gente possa oferecer ao país, né, um caminho à direita e trazendo conosco também o centro, porque eu acho que essa é uma responsabilidade cívica para a próxima eleição de 26. Eu acho que vai haver um sentimento de defesa do futuro do Brasil nessas eleições de 26. E eu, pelo menos, vou trabalhar muito para isso. Por isso, antes até de colocar meu nome, eu coloco esse compromisso, que nós estaremos unidos em Minas para ajudar o Brasil a ir para o caminho certo. Deputado Domingos Sávio, muito obrigada pela conversa. Seja sempre bem-vindo à redação de O Tempo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.